Salve da igreja com a paz do Senhor. Amém. Lição de hoje, lição de número 12, penúltima lição do nosso trimestre. A próxima lição vai falar sobre tabernáculo, sobre os símbolos do tabernáculo. E eu começo a lição de hoje fazendo uma pergunta. O que é vigilância? Quem me responde? O que é vigilância? É tomar conta da vida do vizinho? É tomar vida da conta do irmão? Vocês sabem o que não é, então o que é? O que é vigilância? Ele fala assim, pô, o irmão está vigilante. Está muito baixo. Não está desligado. Nunca foi desligado. Oi? Nunca foi desligado. Está desligado. Tá ligado. Tá baixo. Som. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, agora tá bom. Então vamos lá. A lição de hoje, ela começa falando sobre vigilância, sendo que ela começa falando de vigilância no Novo Testamento. Mas para a gente poder compreender um pouco melhor sobre vigilância, eu quis buscar no Antigo Testamento um pouco mais de informação para que a gente possa ter um entendimento melhor. No Antigo Testamento a gente não encontra essa palavra vigilância, mas eu pesquisei acerca da palavra atalaia. Alguém já ouviu aqui na palavra atalaia? Pois é, antigamente, para se tomar conta de um lugar, de uma fortaleza, de uma cidade, eles faziam o quê? Colocavam torres, e nessas torres, é como se fossem os quartéis de hoje, as guaritas. Em cima dessas torres ficavam um soldado tomando conta, e essas torres tinham uma altura suficiente para ele poder avistar a distância. Então, quando surgisse à distância alguma coisa estranha, ele tocava uma corneta ou algum instrumento sonoro que já deixaria alerta aquele povoado, toda aquela população. Então, esse era o objetivo do atalaia, que também pode ser conhecido como sentinela. A gente vê aí os testemunhos de Jeová, que eles têm uma revista que se chama Torre de Vigília, ou Sentinela, né? Baseado nisso aí, que são aquelas pessoas responsáveis por anunciar o risco, o perigo iminente. Quando o inimigo se levanta à distância, ele já alerta o povo para que o povo não venha a ser surpreendido. Então, esse é um dos significados também da palavra vigilância. A nossa função de alertar aos outros acerca do perigo iminente. Aí vamos lá, esse aqui eu faço questão de ler todo, que a gente vai ter tempo suficiente. Atalaia significa sentinela, guarda ou vigia. A Bíblia fala sobre atalaias tanto no sentido literal quanto simbólico. Então, tanto o atalaia, aquela pessoa realmente que ficava lá tomando conta, como também no sentido simbólico, né? Nós temos que, no sentido profético, o profeta, ele era um atalaia, mas não que ele ficasse de guarda numa guarita, mas ele tinha o ministério profético de anunciar o risco que estava por vir. E hoje não é diferente de nossas vidas, não. A gente vai chegar nesse momento aí. Isso indica que esse termo é aplicado não só para se referir aos guardas da época. Alguns textos bíblicos usam a figura de um atalaia para se referir no sentido espiritual, a atividade de alguns homens levantados por Deus. Então Deus levantava alguns homens, e a função desses homens era qual? Anunciar ao povo, para que o povo pudesse ficar sempre atento ao que estava por vir. A palavra atalaia traduz na Bíblia principalmente o termo hebraico de sofá, que significa tomar cuidado, espiar, olhar ao redor, vigiar, guardar ou prestar atenção. Então todos esses significados aqui estão associados à palavra vigiar. Vou repetir aqui, olhar ao redor,
Quando você vai atravessar a rua, o que você faz? Olha o carro. Para um lado e para o outro, certo? Motorista, quando você vai atravessar um cruzamento, você olha primeiro para qual lado? Do esquerdo. Entendeu? Então, isso é vigilância. Porque uma fração de segundo que você perde na direção de um carro, você pode colidir. Se você olhar primeiro para a direita, os carros eles vêm no sentido contrário, eles vêm nesse lado dos carros que estão na tua mão. Então, uma olhada do lado errado, você já perdeu a bênção. Assim também somos nós. Um piscar de olhos que a gente vacila, deixou de vigiar, abriu a brecha, Satanás faz a festa. As funções dos atalaias. Nos tempos bíblicos, os atalaias tinham a função de guardar uma cidade, guardar uma aldeia, um acampamento ou mesmo um povo itinerante. Itinerante é aquele povo que não tinha um território fixo, né? Quando o povo estava lá pelo deserto e eles ficavam caminhando pela areia até o destino deles, e eles ficavam acampados no meio do deserto. Então tinha que ter pessoas tomando conta deles, para não vir nenhum saqueador, para não vir ninguém tentar tomar o que era deles. Eles andavam pelas ruas da cidade como policiais. Hoje nós temos os policiais. Os sentinelas, os atalaias naquela época, eles também tinham mais ou menos esse significado. Eram homens que tinham um poder de polícia, que andavam no meio do povo para manter a ordem interna, mas também a ordem de invasões externas. Ou ficavam sobre os muros e torres da cidade, como eu já falei no início. Nos acampamentos móveis, os sentinelas eram os responsáveis por vigiar e guardar o assentamento, especialmente durante a noite. Quer dizer, quando a gente fala noite, o que a gente entende? Quando a gente fala em noite na igreja, a gente associa a quê? Igreja, noite. Noite. O que é noite? Você enxerga alguma coisa na noite? Não. Então na noite você tem que ficar com os olhos mais arregalados ainda, né? Porque senão já viu. Então, na noite, a sua vigilância tem que ser muito maior do que durante o dia. Os sentinelas também podiam ficar em torres de vigília espalhadas pelo deserto ou tomar postos sobre um monte elevado. A ideia principal era que o atalaia ficasse num lugar de boa visibilidade para que pudesse avisar sobre qualquer perigo iminente com certa antecedência. Sim, Amós 3,7, por favor, quem pode abrir aí Amós 3,7? Se eu tiver certo, é Amós 3,7. Amós 3,7 é um livro dos profetas menores. Vem lá depois de Daniel, deve ser um quinto, sexto livro, por aí assim. Por favor. O que você falou? Alguém achou? 3,7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Os profetas. Então Deus, ele não faz nada sem antes o quê? Revelar. Aí, aqui eu estou falando que o atalaia ficasse num lugar de boa visibilidade para que pudesse avisar sobre qualquer perigo iminente com certa antecedência. Então, antes que acontecesse, o atalaia já estava anunciando. Assim Deus faz conosco. Antes de Deus fazer qualquer coisa, Ele primeiro avisa, para depois fazer, seja a palavra de juízo, seja a bênção, seja o que for. Mas Deus primeiro, Ele fala, para depois fazer. Amém? Então ninguém pode dizer que foi pego de surpresa, que foi pego despercebido, que não sabia. Deus sempre avisa, mas nós ficamos despercebidos. Ficamos com falta de vigilância.
Se nós estivéssemos vigilantes, nós não seríamos surpreendidos. Amém? Então o caminho é esse. Numa época em que havia muitas batalhas entre povos distintos que disputavam territórios, bons atalaias cumpriam um importante papel na estratégia militar de suas cidades. Se o atalaia se distraísse ou dormisse em seu posto, um grande prejuízo podia ser causado. A Bíblia destaca alguns casos de sentinelas que dormiram. Agora a gente vai falar aqui de um caso mais conhecido, que é o de Abner e seus homens. Alguém já ouviu falar de Abner? Abner. Pois é, estava o rei Saul no encalço de o rei Davi. Davi ainda não era rei, estava ele perseguindo Davi. E aí Saul se esconde num determinado lugar e dorme. E aí coloca sentinelas para guardarem no acampamento. E aí os sentinelas dormem. Davi chega e não mata Saul, poupa a vida de Saul. Mas aí, vamos continuar aqui, o que ele faz? Eles estavam protegendo o rei Saul, mas acabaram dormindo. Davi aproveitou a oportunidade, tomou a lança e a bilha de água que estava na cabeceira de Saul. Naquela ocasião, Davi teve a oportunidade até de matar Saul, mas não o fez porque morreu o Senhor. Mas olha só, o rei ia perder a vida porque as sentinelas não vigiaram. Amém? O que é um atalaia de Deus? O profeta Ezequiel foi designado por Deus como atalaia. Então, a gente tem dois exemplos bem assim claros de atalaia. Um deles foi Ezequiel e o outro foi o profeta Abacuque. Se eu não me engano, a gente vai dar prosseguimento aqui, se eu não me engano é Abacuque. Ezequiel capítulo 3, por favor. Capítulo 3. Eu também separei aqui Ezequiel 3. A parte que fala, eu constituí você como atalaia de Israel. Acho que é o versículo 1 mesmo. O atalaia de Israel. E ele me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo. Então vai e fala a Israel, a casa de Israel. Abri a boca e ele me deu a comer o rolo. Então ele disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu comi e era na minha boca doce como mel. Ele então me disse: não, Senhor. A parte que ele fala que eu te constituí como atalaia de Israel. O atalaia de Israel é a partir do capítulo 16. E sucedeu... Ao fim de 7 dias veio a minha palavra do Senhor: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, da minha boca, ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Amém? Então Deus, ele é bem claro. Ele chega para Ezequiel e diz: a sua função vai ser essa. Você vai ouvir as minhas palavras e vai dizer ao meu povo aquilo que eu tenho que dizer para eles. Aí ele ainda diz: olha, que meu povo é um povo de dura cerviz, mas quer ouçam, quer não ouçam, você vai falar aquilo que eu te mandar falar. E aí ele é obrigado a falar. Aí lá no capítulo, tanto no 3 como no 18, ele fala acerca da responsabilidade pessoal. A alma que pecar, essa morrerá. Mas ele diz: se você não avisar a ela, o sangue daquela alma recairá sobre você. Mas se você avisar aquela alma, então você se isenta do seu sangue, da sua culpa. Se ela te der ouvidos e deixar o seu erro, ela vai livrar a alma dela. Mas se você avisar e ela continuar no erro dela e perecer, ela vai morrer pelos seus pecados, mas o sangue do profeta não seria requerido. Entendeu? Então assim somos nós também. Deus às vezes fala: olha, avisa para o meu servo, avisa para fulano, para Bertano, que o que ele está fazendo não me agrada. E se ele permanecer fazendo isso, eu vou vir com juízo quando ele menos esperar. Lá no Novo Testamento a gente também vê Jesus falar isso, que quando ele menos esperar, ele vem.
exemplo, agora em Moçambique, né, houve um desastre, mas foi avisado meses antes. Aí morreu em torno de, entre os desaparecidos e que alcançaram, mas fala de 1.000 pessoas, né? 200, 1.000 pessoas. Gente é peça. Agora eu digo, mais de um mês, a pessoa é avisada, ninguém saiu. Aí, você está falando? Pois é, mas foram avisados. Então, Ezequiel é um exemplo claro de atalaia, e aí a gente entende um pouco sobre vigilância. O que Deus fala acerca de vigiar? Aqui, no Antigo Testamento, ele está falando de vigilância em relação a vigiar dos riscos que vêm sobre o povo, e ele tem a responsabilidade de anunciar ao povo esses riscos. Hoje, nós estamos esperando o quê? A vinda de Jesus, não é? E a gente tem anunciado isso. Foi um sim, foi não. É um risco que as pessoas estão correndo. Jesus vai vir, mas muitos não dão crédito. Aí a gente volta lá no tempo de Ezequiel, que ele falava, as pessoas pouco se importavam. Aí vamos voltar mais atrás ainda, no tempo de Noé. Noé também anunciava, começou a construir a arca, e o povo também pouco se lixava. E nos dias de hoje tem sido assim, a gente tem anunciado, tem falado que Jesus vai voltar, e as pessoas olham para a gente e falam, mas eu estou ouvindo isso há anos, e Jesus ainda não voltou e nem vai voltar. Amém, a gente está anunciando. Vou acabar isso aqui para poder entrar na lição mesmo. Ezequiel tinha certa responsabilidade sobre aqueles a quem ele ministrava. Ele tinha o dever de avisar Israel a respeito de um perigo iminente. Caso ele não fizesse, ele se tornaria responsável pelo resultado desastroso. Aí vocês imaginam, ser culpado pela morte da vida de alguém. Ser culpado pela morte da vida de alguém por omissão. Né? Você pode ser culpado por ter tirado a vida de alguém. Você vai ser punido por isso. Mas se você vê alguém à beira do abismo e você não anuncia, você também da mesma forma é culpado pelo sangue daquela vida. E às vezes eu falo isso e repito, que o pecado de omissão é tão grande como cometer qualquer outro pecado. Às vezes a gente cruza os braços e fala, eu não tenho nada a ver com isso, não é da minha conta, então não vou me envolver. Deus vai cobrar você que está de braços cruzados, vendo a pessoa caminhar para o abismo, para o caminho da perdição, e você não fala nada para ela, sabendo que ela está no caminho que é caminho de morte. Amém? Então nós não podemos ser omissos, não podemos ser omissos. Mas se o povo ignorasse sua admoestação, então Ezequiel estaria completamente isento de qualquer culpa. Com base nessa comparação entre o papel desempenhado por Ezequiel e um atalaia, é possível perceber o quão terrível era o comportamento do povo de Israel. Era inconcebível que uma cidade ignorasse os avisos de seus atalaias, mas os avisos de Ezequiel foram continuamente desprezados. Então o atalaia era aquele cara que estava lá na torre. Aí o cara toca a trombeta, tá subindo um exército numeroso contra a gente. Aí os soldados já corriam, pegavam as armas, já subia para os muros para ficar preparando o restante chegar. As mulheres e crianças já se escondiam, já todo mundo se prevenia quando ouvia o anúncio de um adversário. Agora, a gente quando ouve uma advertência de Deus, que o inimigo, vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando quem possa pregar, e você não está nem aí, é isso que Deus quer dizer. Que determinadas coisas, você fica atento. Agora, para as coisas espirituais, você não tem a mesma atenção, não tem a mesma preocupação. Se aparecer alguém dando tiro lá fora, vai todo mundo correr, porque está vendo e está ouvindo. Mas a fúria do diabo também é a mesma, só que ele não usa, ou usa, entre aspas, usa de forma indireta essas armas, mas ele usa uma arma espiritual para nos atacar. O pastor estava falando aqui da frieza, do que faz o crente se apostatar e tantas outras coisas.
O profeta Abacuque também foi outro que agiu como um tipo de sentinela espiritual. Ele se colocou em torre de vigia, na espera por ouvir a mensagem de Deus sobre o juízo vindouro. Lá em Abacuque 2:1. Embora um aspecto bem diferente de Ezequiel e Abacuque, hoje os cristãos devem servir como atalaias. Isso não significa que eles devem desempenhar algum tipo de proteção ou cobertura espiritual. Esse entendimento é completamente errado. O cristão serve como um tipo de atalaia no sentido de anunciar o Evangelho de Cristo. Esse anúncio deve ser feito por meio de exposição das Escrituras à Palavra de Deus, convidando as pessoas ao arrependimento. Amém? Então isso aqui, eu quis falar um pouco sobre a atalaia, para a gente poder ter uma noção do que é vigilância. Porque quando a lição fala de vigilância, ela fala mais da vigilância em dois sentidos. Vigilância no sentido pessoal, de cada um vigiar, e a gente vai também dar uma explanada boa nessa vigilância, vigilância com a boca, vigilância com a carne, vigilância de várias áreas da nossa vida, e vigilância escatológica, das coisas que estão por vir. E quando a gente fala de escatologia, deixar claro aqui, que ele fala sobre vigilância escatológica. Escatologia é o estudo das coisas acerca do fim, profecias que ainda irão se cumprir. Só que quando esse termo escatologia foi criado, muitas profecias ainda não haviam se cumprido. Então hoje, quando a gente fala de escatologia, algumas delas já se cumpriram, mas não todas de forma cabal. Algumas nós estamos aguardando se cumprir e outras já se cumpriram. Amém? Aí, pelos acontecimentos ao nosso redor, guerras, rumor de guerra, fome, várias coisas que estão acontecendo, são sinais da aproximação, da proximidade da vinda de Cristo. E a gente tem que ficar atento a essas coisas que estão acontecendo. Ficar atento, por exemplo, em Israel. Tudo que acontece em Israel, a gente tem que ficar atento. Porque também a palavra diz, olhai para a figueira. Quando fala figueira, fala do país de Israel. Então a gente, quando vê alguma coisa acontecer lá, também fica atento. Até algum tempo atrás, Israel estava todo disperso. Estava vários judeus espalhados pelo mundo afora. E os judeus já estão se repatriando. Por exemplo, não me recordo que ano foi, se foi em 1950 que Israel virou nação? 1940. Isso. Naquela época, Israel ainda não era nação. Hoje Israel já é nação, já é tida como um país. Então todos esses acontecimentos a gente tem que acompanhar. Aí tá, agora partindo da lição. Aí eu falei aqui, que na revista apenas Novo Testamento e de forma pessoal. Isso aqui só para poder... Aí ela fala de vigilância. Tópico 1, significado de vigilância. Aí vigiar, está alerta. Está alerta, ser vigilante. Esse é um dos significados de vigilante. Porque eu não vou explanar muito isso, que fala de etimologia, do grego, do tal, né? Vamos se prender só ao significado da palavra, tá? Então, vigiar, está alerta, é um dos significados. 2, vigiar, guardar, cuidar. Amém? Vigiar, ser sóbrio. Qual o contrário de sóbrio? Ninguém bebeu aí não? Hã? Qual o contrário de ser sóbrio? Sóbrio. Eu estou sóbrio. Vocês estão sóbrios? Quem está sóbrio aqui, levanta a mão. Quem está sóbrio, levanta a mão. Irmã Joana bebeu ontem? Irmã Domingas bebeu ontem? Quem mais bebeu ontem? Então, o contrário de sóbrio é ébrio, é embriagado. Um dos sentidos da palavra vigilante é esse, é você estar sóbrio. O cara, quando está bêbado, ele consegue prestar atenção em alguma coisa? Nada. O pessoal mete a mão na traseira dele, mete a mão na carteira, leva embora, ele nem sente. Por quê?
porque está bêbado. O cara, quando está bêbado, apanha na rua, não sabe nem quem foi que bateu. Esse dia passamos lá, o homem então está para a conta dela, para que foi o homem, vai falar muito. Só Jesus na causa. Então, a gente tem que estar sóbrio, estar atento, estar sendo prudente, entende? Sério. A pessoa que não está bêbada, ela é uma pessoa séria, leva as coisas com seriedade. É isso que ele quer dizer acerca da vigilância. Então, sentido de vigiar, já está todo mundo atento aqui, já sabe o que é vigiar? Aí, a gente vai agora falar um pouquinho da leitura bíblica em classe, que foi acerca de Jesus no Getsemane. Aí a gente vai abrir a Bíblia no capítulo 26 de Mateus, para poder acompanhar um pouco a cronologia, o que aconteceu ali antes de Jesus chegar no Getsemane. Mateus capítulo 26. Mateus 26. A gente fez a leitura em classe do capítulo 26, a partir do versículo 36. Mas aí, olha só o que aconteceu. Vou falar a partir do 17. Houve a última ceia, eles cearam, certo? Jesus ceou com os 12 discípulos. Depois de ter ceado com os 12 discípulos, ele avisa a Pedro que ele primeiro anuncia o que ia acontecer com ele, que muitos escandalizariam, e aí Pedro é o primeiro a se manifestar. Não, Senhor, que é isso? Por mais que todos escandalizem, eu não vou me escandalizar. Aí Jesus adverte Pedro e fala: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. 3 vezes você vai me negar. Aí tá, depois disso tudo acontecer, Jesus vai para onde? Para o Getsemane, que é onde acontece isso. Aí vão os 12 para o Getsemane. Chegando no Getsemane, Jesus separa os 2 filhos de Zebedeu, que são Tiago e João, e chama Pedro. Vão esses 3 com ele. Aí deixa Pedro, Tiago e João em um determinado local e fala para eles: ó, vocês vigiem aí, vigiem, que eu vou adiante, vou orar e volto. Aí quando Jesus volta, o que ele se depara com o quê? Os 3 estão no maior ronco, roncando profundamente. Aí Jesus fica irado. Então agora a gente vai entender o contexto disso tudo. Primeiro, o Getsemane. O Getsemane era um local que o Jesus já tinha o hábito de se reunir ali para poder orar. Era um ponto de oração. Todo mundo aqui tem um ponto de oração dentro de casa? Quem tem um ponto de oração dentro de casa aí? No quarto? Tem gente que olha assim para mim e baixa a cabeça. Tem gente que acha que não tem ponto de oração não. Se vocês não têm, escolhe um lugar onde vocês possam ter intimidade com Deus. Ter intimidade com Deus. Um lugar onde vocês fiquem sozinhos em casa, que vocês tenham um sossego para poder dobrar o seu joelho, chorar, gritar, espernear. Só você e Deus, só você e Deus. Amém? Então vamos lá. E Jesus tinha um lugar dele que era onde? Era onde? No Getsemane. O Getsemane ficava no pé do Monte das Oliveiras. Amém? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui de perto, senão eu não enxergo. O lugar é assim identificado em Mateus, versículo 36, Marcos 14, 32. Lucas se refere ao local como aquele lugar. E João registrou o outro lado do ribeiro Cedron, aonde havia um jardim. O nome Getsemane veio de um termo
aramaico que parece significar prensa de azeite, tá? Era uma área localizada no sopé do Monte das Oliveiras, onde o Senhor Jesus costumava se reunir com os discípulos e para onde se retirou na noite em que foi preso, tá? Aí eu contei aqui a cronologia, que houve a Santa Ceia, ele advertiu Pedro, foi orar, voltou, e depois daquilo ele foi preso. A agonia de Jesus. O Senhor Jesus, durante todo o tempo do seu ministério, encarava a sua morte de maneira serena. Jesus, ele sabia do chamado dele, sabia do objetivo dele, sabia que ele tinha a chamada dele, o ministério dele seria a morte para a salvação da humanidade. Isso não incomodava ele. Mas quando foi se aproximando o momento, chegando a hora ali da morte dele, ele ser entregue, a palavra diz que Jesus começou a se angustiar. Aí vamos lá. Alguns estudiosos do Novo Testamento se perguntam por que só agora começou a entristecer-se e a angustiar-se muito, a ponto de dizer: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Por que só